Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente instala e cria uma máquina virtual. Máquina virtual, vamos dizer assim, nada mais é do que um computador dentro de outro computador. Não vou me atentar a muitos detalhes técnicos. Então é como se você tivesse um outro computador com um sistema operacional, com o hardware dele, o software dele instalado dentro do seu computador. Por exemplo, você baixou um software e você está com receio de instalá-lo na sua máquina real, né, com medo que ele cause algum problema, que não dê alguma coisa certa. Você pega e instala numa máquina virtual. Você vai rodar o software, você vai testar o software e se você achar que está tudo bem, você pode depois até inclusive instalá-lo na sua máquina real. Tá? Eu gosto muito aqui, olha, do Oracle VM VirtualBox. Tá? Ele é um software gratuito da Oracle, né? E atende muito bem as minhas necessidades. Nunca precisei, nunca me deixou na mão, tá? Existem uns outros no mercado, como o VMware, mas ele é pago, né? Também não vou entrar em detalhe de qual é melhor, qual tem funcionalidades. Vou ser bem aqui sucinto e rápido nas aulas, tá? Como que faz para a gente baixar aqui o Oracle VM VirtualBox? A gente vem aqui, digita na internet, né? VirtualBox, tá? Vai aparecer aqui uma série de opções. Eu sempre vou na opção que é da própria Oracle. Tá? Eu evito baixar aqui do Baixa Aqui, dos outros. Eu vou direto aqui na Oracle. Tá? Clico aqui. Tem umas plataformas, né? Já me dá direto aqui o Oracle VirtualBox. Tá? As plataformas, no meu caso aqui eu instalei para o Windows 64 bits, então eu venho aqui, baixo essa instalação do VirtualBox. Tá? É uma instalação comum, como qualquer outro software. Tá? Não vou fazer esse passo a passo, que ele é muito simples, é só instalar normalmente, como se eu estivesse instalando um outro software. Tá? Agora então ele vai criar para mim esse ícone. Tá? Essa é a tela inicial do VirtualBox, do gerenciador, no caso, né? Não vem com essas informações, porque isso daqui é relativo a uma máquina virtual que eu já tenho criada aqui do Windows 7, tá? Eu vou criar uma com vocês agora, passo a passo. Bom, primeiro passo, eu venho em novo, tá? Coloco um nome para essa máquina virtual, no nosso caso vou colocar de curso, escolho o tipo, tá? No nosso caso vai ser Microsoft Windows, e ele já me deu a opção aqui do Windows 7 64-bit, mas na verdade eu posso escolher alguma outra que eu achar mais conveniente, tá? Como no nosso caso eu estou criando essa máquina virtual para rodar, para instalar e rodar o StepSet, que é o software de programação da Siemens, e ele aceita ser instalado no Windows 7 64, eu vou instalá-lo, eu vou criar minha máquina virtual com o Windows 7, tudo bem? Em próximo. Próximo passo, ele vai perguntar quanto de memória eu vou destinar para essa máquina virtual. Lógico, eu tenho aqui o total instalado na minha máquina real e uma parte eu posso alocar para minha máquina virtual. Tá? Eu vou colocar mais ou menos a metade aqui, no caso metade mesmo, para minha máquina virtual. Venho em próximo. Criação de um disco rígido. É lógico, eu tenho meu disco rígido real e eu posso destinar uma parte para minha máquina virtual. No caso, ele já está recomendando para a gente, olha, 25 GB. Tá? Não vou mexer, vou deixar com 25 GB. Quais são as três opções que ele dá? Não acrescentar um disco virtual, rígido, não seria o caso. Criar um novo disco ou utilizar um disco rígido virtual existente. Esse daqui, pessoal, essa última opção está mostrando aqui o Windows 7 64, 50 GB.
justamente porque eu já tenho uma máquina virtual criada. Tá? Ele está me dando a opção de utilizar já esse disco rígido virtual. Como não é o nosso caso, eu vou aqui em criar um novo disco. Venho em criar, seleciono a primeira opção, não me pergunte por que, eu já pesquisei na internet, VDI é a melhor opção. Venho em próximo. Nesse caso ele me dá dois tipos de criação de armazenamento, né? Dinamicamente alocado, significa que conforme ele vai utilizando, ele vai utilizando um espaço dentro do seu HD limitado àqueles 25 GB, ou então tamanho fixo. Ele comenta aqui no final, olha, que criado de tamanho fixo ele leva mais tempo para ser feito, mas também possui um acesso mais rápido. Então, no nosso caso, eu vou criar um tamanho fixo e clico em próximo. Está aqui o nome dele, né? Vai criar uma pastinha, um nome, né? Justamente com essa palavra curso. Então, quando eu entrar lá no meu gerenciador de arquivos, eu vou ter lá um curso que vai ser minha máquina virtual. Tá? O tamanho de 25, vou deixar mesmo os 25 e venho aqui em criar. Ele vai aqui completar o 100% da criação. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto. Pois bem, pessoal, estou aqui de volta, finalizando a criação do disco. Já criou meu disco e feito isso, ele automaticamente finaliza e já coloca para mim aqui, olha, curso como sendo minha nova máquina virtual desligada. O que quer dizer isso? Que ela não está em operação, ela não está rodando, vamos dizer assim, a máquina virtual. Tá? Algumas opções que já mostram aqui foram definidas logo no comecinho, né? A gente definiu o nome como sendo curso, a gente definiu o sistema operacional como sendo o Windows 7, a memória e assim por diante. Tá? Outras coisas ele mesmo busca do computador de vocês. Agora o que eu preciso? Se eu iniciar essa máquina virtual, ela vai ser como se fosse um computador sem sistema operacional. Ela vai pedir para mim o sistema operacional. Para que eu faça a instalação do sistema operacional, eu posso fazer duas coisas distintas. Eu posso vir aqui, olha, em armazenamento, eu clico em armazenamento. Onde está vazio, eu clico aqui em vazio e eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher que eu quero que ele instale através do meu CD-ROM. Então eu coloco ali o meu CD de instalação no meu CD-ROM e digo que eu vou instalá-lo a partir daqui. Ou então, se eu tenho um ISO, eu já posso selecionar diretamente. No meu caso aqui, como eu tenho a ISO do Windows 7, eu venho aqui, seleciono, ponho abrir, ele já vai alocar para mim aqui diretamente esse caminho para ISO na hora da instalação. Dou OK. Tá? Se você olhar aqui no armazenamento, já está aqui, olha, disco óptico, né? Ele cria como se fosse um disco óptico e quem que vai rodar vai ser a minha ISO. Tá? O próximo passo então é eu iniciar essa minha máquina virtual para ver o que acontece. Vamos lá. Está iniciando aqui a máquina virtual. Percebam que o interessante é isso. Eu continuo com o meu Windows 10 aqui rodando por trás, tá vendo? E na minha máquina virtual, ele começa a rodar a instalação do Windows 7. Tá? Vou selecionar português, tal, avançar, instalar agora. Instalação normal do Windows 7, como se estivesse numa máquina real. Não tem diferença nenhuma, tá? Vou escolher a Ultimate, avançar, avançar. Eu vou personalizar para mostrar uma coisa interessante para vocês. Olha o disco
que ele disponibiliza para mim? 25 GB. Exatamente a quantidade que eu reservei de espaço para minha máquina virtual, tá? Vou avançar aqui. Vai começar e vai concluir a instalação do Windows normalmente, tá? Aguardo vocês no final da instalação. Voltei, pessoal. Ele está aqui finalizando a instalação do Windows, tá? Vai reiniciar a máquina. Olha lá, tá reiniciando uma máquina virtual como se fosse um computador. Olha lá, se eu tivesse colocado um CD, ele ia pedir pelo CD. Agora está iniciando o Windows que eu acabei de instalar. Vamos dar um tempinho aqui para ele e percebam que meu Windows 10 está rodando aqui por trás, né? Se eu não quiser ver essa tela de fundo, eu posso vir aqui, ó, e deixar só a minha máquina virtual, tá? Para não ficar muita coisa na tela, muita sujeira aí que pode atrapalhar um pouco. Está aqui instalando todas as configurações do registro. Eu vou dar mais um tempinho aqui para ele e já volto já. Tá aí, pessoal, Windows 7 finalizando as configurações, né? Passei por aquela tela de colocar um login, passei pela tela de colocar rede doméstica, normalmente como se fosse um Windows sendo instalado numa máquina, tá? Tá finalizando aqui e deixa eu comentar uma coisa. O interessante da máquina virtual também é o seguinte: ela não tem nenhuma relação com a sua máquina real. Então, de repente, você baixou algum programa que tem um vírus, né, na sua máquina virtual. Só vai ficar na máquina virtual, ele não vai para a sua máquina real, tá? Porque não existe aí uma relação entre eles, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É separado, não vai causar dano nenhum na sua máquina real. Isso que é o bacana. É lógico, se você colocar um pendrive para copiar alguma coisa da sua máquina virtual e depois você usar na sua máquina real, aí sim você criou um elo, aí você criou um vínculo entre os dois. Aí com certeza aí você vai poder ter o vírus passado para o seu computador real, tá? Olha lá que bacana, minha máquina virtual conectada à rede através da placa da minha máquina real, tá? E o meu Windows aqui bonitinho com um disco C que não tem nada a ver com o disco da minha máquina real. Olha lá os meus 25 GB, tá? Um Windows puro aqui sem nenhum problema. Tudo bem? Então, pessoal, duas coisas aqui para eu finalizar essa instalação da minha máquina virtual. A primeira delas é a seguinte: eu venho aqui, olha, em dispositivos, e se eu der uma olhadinha nessa última opção, eu tenho aqui inserir imagem de CD dos adicionais para convidados. Ele vai colocar um CD virtual também na minha unidade de CD-ROM da minha máquina virtual e vai instalar alguns aplicativos, acessórios, ferramentas que são interessantes para eu ter na minha máquina virtual, tá? Eu clico aqui, dou um tempinho para ele, olha lá, ele já trocou. Lembra que estava o meu Windows aqui? Ele já trocou agora para esses adicionais, tá? Ele vai rodar automaticamente. Se não rodar, eu clico duas vezes aqui. Aí, executar esses adicionais, tá? Dou sim. Next. Next. Não preciso me preocupar muito com isso. No meu caso aqui, quando eu clico, ele vai dizer que pode ter algum problema, tal. Então eu não vou selecionar essa opção do Direct 3D, tá? Vou install. Aqui eu vou instalar. Aguardo alguns instantes até ele finalizar a instalação desses adicionais
na minha máquina virtual. Isso aí. Ele está pedindo para eu dar o boot no Windows. Eu vou fazer isso aqui mais tarde. Vem em Finish. Perfeito. Agora eu já instalei esses adicionais que estão aqui, ó, disponíveis nessa imagem de CD para convidados, tá? A segunda coisa que eu vou fazer agora, que muitas vezes as pessoas precisam, é criar um vínculo, um link, vamos dizer assim, entre meu computador virtual e o meu computador real, para eu poder trocar informações, para eu trocar arquivos entre esses dois computadores. Para isso, eu venho aqui embaixo, olha, veja nessa opção, que é uma pastinha meio assim, cinza aqui, né, desabilitada, que eu não tenho pasta compartilhada. Tá? Como que eu faço para compartilhar uma pasta entre esses dois computadores, o meu real e a minha máquina virtual? Botão direito aqui, configurações de pastas compartilhadas. Eu venho nesse sinalzinho de mais aqui, que eu vou criar uma pasta compartilhada. Ele pede o caminho, tá? Tem que existir já uma pasta real no meu computador. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, eu tenho uma pasta real chamada pasta compartilhada, tá? No meu computador, no meu Windows 10. Então eu venho aqui, procuro por essa pasta no meu computador, dou OK, apenas leitura, montar automaticamente, tornar permanente. Vou colocar aqui como tornar permanente, OK, OK. Ah, Carlos, legal, você criou uma pasta compartilhada, vamos ver onde que está essa pasta compartilhada. Provavelmente está aqui no disco C. Puxa vida, não está. Não está não, pessoal. A pasta compartilhada, ela fica aqui, olha, como se fosse um local na rede. Vou dar o boot agora no computador para ver se ela aparece. Só um minutinho, daqui a pouco a gente fala. Isso aí, pessoal. Tá finalizando aqui o boot do computador. Eu espero que ele tenha já exibido a minha pasta compartilhada. Né? Isso aí, vamos dar uma olhada lá. Como eu falei para vocês, ela não vai estar no C. Ela vai estar na rede. Aí, apareceu. Na verdade eu precisei dar o boot, então naquela hora que eu falei que eu ia dar um boot depois, eu queria adiantar o serviço, mas não deu muito certo, então eu dou o boot primeiro e aparece aqui minha pasta compartilhada. Tá? Olha lá, meu step 7, a instalação do meu step 7, que eu vou fazer numa próxima aula. E o que eu colocar aqui vai estar disponível para mim no meu Windows 10. E o que eu colocar no meu Windows 10 vai estar disponível para mim na minha máquina virtual. Agradeço por você ter assistido essa aula, espero que tenha sido útil. A próxima aula eu vou fazer a instalação do Windows, do Step 7, que é o software de programação da Siemens. Um abraço, até a próxima.